Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que nos concede, ó Pai, com esse desejo, ó Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor. Bem sabemos, ó Pai, porque aprendemos, ó Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. E sabemos que Tu és o Verbo vivo, ó Senhor. Tu és a palavra do Deus vivo, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, não apenas ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos senti-la, ó Deus, dentro de nós. Nós queremos que ela crie raízes, ó Pai, a ponto de frutificar, Senhor. Não apenas em nós, Senhor, mas em todos aqueles que estiverem próximos de nós, ó Deus. Pois acreditamos que este é o Teu desígnio, ó Pai, é que nós venhamos dar frutos, ó Deus, e que os Teus frutos permaneçam em nós, ó Pai, para que as pessoas olhem e vejam, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor fez essas grandes coisas, ao qual nós tão almejamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que nos concede, ó Pai, de poder estar, Senhor, na Tua casa, com o desejo de ainda aprender mais de Ti nesses últimos tempos. Graças te damos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? É como eu falei, né, na nossa última classe, a respeito dessa figura, né? E assim, hoje nós vamos tratar um pouco sobre a nossa revisão. E como é que eu posso dizer? Nós não aproveitamos totalmente, né, a apostila. E peço aos irmãos que já abrem na página 69, os irmãos que trouxeram. 69. E aqui nós vamos fazer na verdade, né, nós só vamos dar uma pincelada aqui, que nós não temos tempo de nos aprofundar. E os irmãos sabem que a apostila também ela já vem autoexplicativa, né? Tem um texto, tem um versículo e tem um comentário, então assim, já tem um conhecimento prévio dos irmãos também, então ela não é difícil de absorver o conteúdo dela. Então, nessa parte aí da página 69, né, nós falando ainda sobre cristologia, aqui todos nós já ouvimos falar né, muita coisa a respeito de Cristo como humano, né? Nós já temos bastante entendimento sobre isso. E ouvimos algumas coisas aqui a respeito da sua divindade que talvez alguns não tinham visto ainda. Mas nessa parte aqui é simplesmente para dizer alguma das provas em que Cristo era humano. Qual era uma delas aqui? Né? Em cada início dessas frases aqui tem uma. Né? Ele cresceu, no caso, né? Porque ele uma hora foi pequeno e Deus nunca foi pequeno, sempre foi grande. Né? No caso, ele orou, por quê? Porque ele tinha necessidade, né, de buscar a Deus, ele estava nos ensinando. Ele foi tentado, ele aprendeu em obediência, ele sofreu, né? Ele suou gotas de sangue, nós nunca passamos por isso, mas ele teve uma agonia semelhante a esta, quer dizer, ele sendo espírito, ele não poderia tê-la. Aí na parte, esse eu estou citando só, né? Porque não é o que eu estou falando, a gente não pode entrar aqui por causa do nosso tempo, mas aconselho, né, sugiro que você leia a apostila, porque o conhecimento nem sempre você vai receber somente pelo que nós estamos falando aqui. Às vezes você lendo em casa, o próprio Espírito te dá o discernimento daquele versículo e você fala, nossa, né, como pode, eu não tinha visto isso. E aí você vai lendo, ele vai te dando prazer em você buscar, e ali você está se dando a conhecer e ele a te conhecer ainda mais. Aí no caso ele se indignou, ele teve fome, né? Depois da ressurreição ele ainda pediu para comer, ele teve compaixão, ele amou, ele dormiu, ele teve sede, ele se cansou. Então isso são características de quem? Do ser humano, né? Não tem como dizer que Jesus não foi ser humano. E a Bíblia nos declara, por mais difícil que nós possamos imaginar, que ele foi 100% homem. Não, sabe? Porque, mas Jesus, ele era o mestre, ele era o Senhor, ele era Deus, era o Messias, né? Era o Cristo. Sim, ele era tudo isso. Mas, para que ele viesse a estar conosco, ele teve que abdicar de tudo isso também. Porque senão seria como é que eu posso dizer, alguma coisa errada, né? Porque ele não teria se despojado por completo.
Então seria difícil, praticamente impossível nós seguirmos, né, a sua caminhada. Aí na página 72, por que eu estava citando isso daqui? Porque na verdade eu quero ir lá para frente, nós vamos meditar aqui na 80. Né? Aí já inicia, né, a prova da divindade de Cristo, que é o que nós citamos, né, até mesmo no mês passado. Alguns autores, né, ao escrever sobre a divindade de Cristo, fazem uma confusão tremenda concernente ao fato ora discutido. Ele era homem e jamais deixou de ser Deus. Realmente, se nós fôssemos, né, dissertar alguma coisa sobre isso, até nós mesmos teríamos dificuldades de chegar em um denominador comum. Não, ele era 100% Deus. Não, ele era 100% homem. E aí, o que os irmãos decidem? Eu acho que não. Ele era 100% Deus ou 100% homem? Pra mim, ele era homem, mas com um poder sobrenatural. Na medida que ele veio... 100% homem. Porque quando ele esteve aqui na Terra, ele passou a nos mostrar que podemos estar em oração, buscando a Deus, né? Sim. Porque as maravilhas que era feita pela fé. Então, ali ele usou a fé também, a questão da fé dele no Pai. Mas veja bem também, um outro caso aqui, que esse aqui é o ponto, mas eu sei que eu tenho ele escrito aqui, e eu não. Sabe o que eu acho, pastor? É Filipenses 2. Quando ele foi chicoteado, eu acho que um ser humano não aguentaria aquilo, um ser humano normal. Aí eu acho que entra aquela parte lá que nós meditamos, não sei se o irmão lembra. Ele não poderia deixar de ser Deus. De Hebreus, sim. Não poderia. Mas E não apenas pela sua imanência, mas porque se ele fosse provado humanamente e tivesse à disposição os recursos celestiais e usasse, aí sim, Satanás ganharia. Mas em Então todo ele teria que ter isso à sua mão. ele E tinha. optar por não usar. Então, E mas eu digo assim, Então, nem tinha que ser Deus também. nem todo Sim, ele momento era 100% Deus. eu tô dizendo E 100% nem homem. todo momento Exato. ele usou o sobrenatural, mas naquela, vamos dizer assim, naquela chicotada lá, eu acho que um ser humano normal não aguentaria. Mas ele vai fazer o que se está lá em cima lá? Hein? E se já está lá, não tem pra onde correr mais. Não, tudo bem, mas eu digo assim, um ser humano normal não aguentaria aquilo não. Mas aí é que eu vejo uma diferença. Exatamente quando houve aquela prisão de Cristo, e que ele falou, eu rogaria ao meu Pai, Sim. eu queria. Eu pediria 12 miríades de anjos e eles estariam aqui para me defender. Rogando. Ele rogando, ou seja, como homem rogando. Mas como Deus, ele queria haja isso. Exato. Nós, né, Então, quer nós- dizer, ele usou o que o Espírito Santo lhe dava como homem. Era isso aí que eu queria chegar. Que esse é o nosso ponto também. Ó, Hebreus 12, 2 diz: olhando Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe era proposto, suportou a cruz. Então, por que ele suportou a cruz? Pelo gozo que lhe era proposto. Ele desprezou a afronta para depois se assentar à destra de Deus. Ele estava vendo À frente, exatamente. Então, né, esse aí era um caso, era um ponto. Agora o outro é Filipenses 2, de 5 a 8. Onde ele diz: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, somente não, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Né? Quer dizer, todos são pontos que devem ser ponderados, isso daí. Tá.
Eu vou só deixar aqui para que depois, não sei se você quiser anotar, né? Hebreus 12, 2 e Filipenses 2, de 5 a 8. Tá. Então vamos lá. Página 72. É aí que está o problema. Alguns autores, ao descrever sobre a divindade de Cristo, fazem uma confusão tremenda, né, concernente ao fato ora discutido, né? Ele era homem e jamais deixou de ser Deus. Nós vemos vários exemplos com relação a isso. Nós vamos meditar em alguns logo mais. Mas na sua encarnação jamais usou sua divindade, nem quando ele andou sobre as águas. Ele se humilhou diante do Pai como Deus e diante dos homens como homem. Isto quer dizer que ele estava auto-humilhando-se como Deus e como homem. Ele não curou os enfermos, né? Aqui tem um texto, né? Porque usou sua onipotência para isso, mas porque ele era guiado, dirigido e cheio do Espírito Santo, que usava a sua própria divindade e os dons do Espírito nele, que supria tudo aquilo que tinha aniquilado nele mesmo. Ou seja, eis aí quanto o homem pode ser cheio do Espírito Santo. E a nossa dependência tem que ser do Espírito Santo. Se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, né, ele não pode operar grandiosamente através de nós. Esses textos que está aqui, né, daqui para baixo, aqui desses parágrafos, todos eles só está falando somente sobre isso, sobre a divindade dele, que ele abandonou ela e que através do Espírito Santo, o Espírito Santo fez nele. Jesus se fez homem e humilhou-se sendo homem, e aí ele se enchia do Espírito e o Espírito fazia nele. Aí lembra que Jesus falou: olha, de mim, sem mim nada podereis fazer. Veja que os discípulos, eles ficaram 3 anos, né? A gente tem uma ideia, e geralmente é comum dizer que 3 anos e meio eles ficaram com Jesus disciplinando e tal, vamos assim dizer, um intensivo com Jesus, né? Mas quando depois de tudo isso, imagine nós não ficamos, né? Talvez nós decorremos toda uma vida cristã e no final nós não podemos dizer e nem explicar o que foi um dia de experiência que aqueles discípulos tiveram com o próprio Cristo. Imagina os discípulos no caminho de Emaús, Jesus falando dele mesmo, a palavra revelada falando dele mesmo para eles. Já imaginou que, sabe, aquele tipo de revelação que Jesus estava ensinando, e você está vendo o camarada andando sobre as águas e ele falar que ele é o Cristo? Então assim, nós talvez, né, podemos viver toda uma experiência de vida cristã e não vamos ter a noção do que é um dia estar diante dele como aqueles discípulos viveram. Um exemplo, lá dentro do barco, ele se levantar e mandar o vento se acalmar, o mar se acalmar, ele vê aquele endemoniado, e o demoniado, os porcos correr, assim. Então assim, nós vemos muitas experiências, só que todas elas só aconteceram porque o Espírito Santo estava ali. A mesma coisa é nós hoje, sabe? Não adianta a gente querer fazer as coisas se o Espírito não estiver em nós. É como ele mesmo falou: sem mim nada podereis fazer. Esse é o mistério, sabe, dessa parte da humanidade de Cristo. Ele não, porque ele foi 100% homem, que ele deixou de ser 100% Deus. E hoje, né, entre aspas, nós temos essa divindade. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E é através dele é que nós operamos e fazemos alguma coisa. Porque se não for, nós nunca iremos fazer. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender. É simples, só que chega a ser complexo na hora de fazer, porque você tem que se mostrar a sua autodependência dele, e se nós não deixarmos isso acontecer, ele mesmo sai. Ele é tão sensível que ele mesmo sai, sabe? Tá, só mais um exemplo aqui. Ele, né, no 3º parágrafo, no 4º parágrafo aí da página 72, ele não expulsou demônios.
porque usou sua onipotência para isso, mas porque ele era guiado e dirigido e cheio do Espírito Santo, que usava sua própria divindade nele. Ele não usou sua onipotência sobre a natureza, porque usou a sua onipotência, porque usou sua onipotência para isso, mas porque ele era guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que usava sua própria divindade nele. Ele não perdoou pecados, porque usou a sua onipotência para isso, mas porque ele era guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que usava a sua própria divindade nele. Os fariseus admiravam porque ele perdoava pecados, mas ele tinha recebido o poder e a autoridade de Deus para perdoar pecados. Então ele não fazia dele mesmo. Ele falou: de mim mesmo eu nada faço, eu faço porque meu Pai me enviou, porque meu Pai mandou. Então Jesus, ele tinha uma total dependência do Espírito Santo. E isso é o que nós temos que ter com relação à divindade de Cristo, O clímax da nossa ideia é esse: a nossa dependência do Espírito Santo. O que a gente vê hoje em dia, às vezes esquecemos essa parte de buscar o Espírito Santo. A pessoa quer ter uma intimidade com Deus, com Jesus, mas esquece do Espírito Santo. O que vai fazer, que vai levar até Jesus. É tanto que o Espírito Santo, ele veio para quê? Nós já estudamos isso em umas aulas atrás. Ele veio para glorificar a Jesus. Então o Espírito Santo é que vai fazer você glorificar a Ele, Nós somos apresentados, ao Espírito, e o Espírito nos leva ao Pai. Só que antes de chegar ao Pai, nós passamos por Cristo, que é a porta. Então nós estamos falando da página 72. Nós citamos alguma coisa aqui para trás da página 69, falamos nada praticamente, só peço que vocês leiam a respeito da humanidade de Cristo. Agora, alguma das provas da divindade de Cristo, porque era muito fácil dizer: mas ele era Deus, foi por isso que ele fez isso. Não, a Bíblia diz e deixa bem claro, ele mesmo falou, ele dele mesmo nada fazia, e ele fazia porque o Pai o enviou. E ele fazia porque recebeu o poder. Lembra que nós já falamos também que o inimigo, quando tentava Jesus, a ideia dele era o quê? Era fazer com que Jesus usasse a onipotência, a onisciência e a onipresença dele para satisfazer os desejos dele, do corpo dele. Lembra lá na tentação? Ele falou: transforma essas pedras em pães. E hoje nós não temos mais a nossa natureza caída. Hoje nós já temos uma natureza que não é nossa, é Cristo que nos deu. Lembra que nós falamos que desceu como a neve, e nos transformou como uma santidade interna, que depois vem a progressiva e no final vai ser a definitiva, que Cristo vai glorificar através de nós, quando nos der um novo corpo. Então ela, por ser progressiva, quando nós a recebemos, nós já não temos mais essa natureza caída. Por quê? Porque nós temos poder e domínio sobre o pecado. Coisa que o ser humano que não tem Cristo não tem. Ele não consegue dizer que ele não vai fazer aquilo que a carne dele quer. E nós que temos o Espírito Santo, nós conseguimos dizer, e chega a um ponto de nós podemos dosar e falar: eu não quero fazer isso. Só que, entre outras partes, entra a alma, vem o desejo, o sentimento, a vontade, e você acaba fazendo. Mas você tem o domínio. Eu estou com vontade de tomar água, mas eu falo: eu não vou tomar. E ela vai ficar ali. Mas se eu quiser, eu vou lá e tomo também. Ninguém me impede, é como disse Paulo, posso todas as coisas, mas será que me convém? Nem tudo me convém. É o caso, essa natureza, que ele nos deu, é esse poder, que Cristo deu. Então o diabo, o que ele quer? Ele quer usar, ele quer que nós voltemos a ter a natureza caída. Não, você é pecador, não, você não vale nada, você já está destinado. Não, eu tenho uma nova natureza, e a minha natureza é de Cristo. Ele rejeitou, e não sujeitou ao pecado. Eu também não vou fazer isso, porque eu tenho essa nova natureza. Então, a nossa avaliação, eu vou tirar uma pergunta dessas duas páginas aí, da 72 e da 73. Já é para forçar mesmo você ler isso daí. E eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa com você a respeito desses textos aí, onde Ele vai sempre dizer a respeito da onipotência de Deus, dos milagres que Ele fez, mas Ele fez porque Ele dependia do Espírito. E assim como sempre é nós também. Então, era tanta coisa que a gente tinha que ver, irmãos.
Vá para a página 78. 7:8. Esses textos aqui, ele fala, né, com certeza, da divindade de Cristo. Primeiro, em João 17,5, ele tinha a glória antes que o mundo existisse. Então, ele sendo Jesus, mesmo sendo homem, também era Deus. Só que ele não usou o seu poder e a sua soberania de Deus como homem. Ele dependia do Espírito Santo. É tanto que quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Ele mesmo poderia ter, né? É tanto que ele até certa vez ele diz: eu tenho o poder de dar a minha vida e poder tornar a tomá-la. Mas ele se deixou por amor a nós e tal. Então, né? Ele veio de Deus, né? Aqui João 13:3, João 6:62, para onde estava no princípio, né? João 6:62, ele saiu de Deus e veio de Deus e esteve oculto em Deus. Nós nem falamos sobre esse mistério oculto, né? No coração de Deus, tá? Deus é Senhor, a revelação do Espírito Santo, Apocalipse 5:6, as 7 manifestações, né? Que eram aquelas tochas que tinham ao redor do trono de Deus, simbolizavam o Espírito Santo. Jesus tinha todas elas lá manifestadas em Isaías 11:2, onde falava o Espírito de sabedoria, né? O Espírito, todos aquele Espírito que Jesus tinha nele. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Quem é que faz a obra de Deus? É nós? É Jesus ou é o Espírito Santo? Então já ganhei a noite. Amém. Apocalipse 5, de 5 ao 14, né, ele fala do seu trono e o trono do Filho. Quando o trono de Deus será estabelecido na terra? Segundo o que lemos em Ezequiel, ele terá um trono na terra durante o reino terreno, né? Ezequiel 43, 1-3 fala um pouco aí do reino milenar. Aí aqui vem falando, né, da redenção do Cordeiro. Aqui é a redenção. Redenção é quando o seu corpo será transformado, ou em outras palavras, glorificado, né? Cristo rendeu esse nosso corpo, a nossa humanidade. Ele rendeu ela a ponto dessa tamanha redenção, a qual nós teremos um corpo semelhante ao dele. Então vem aí a humanidade, tá? O domínio eterno. Eu estou adiantando aqui para a gente entrar nos tronos lá. A gente vê um pouco de Apocalipse. Domínio eterno, né? O 4 que fala nesse capítulo, nós já falamos um pouco sobre ele, né? No capítulo 4 fala do trono do Pai, né? Que o Pai não tinha uma aparência definida, Apocalipse 4:3. E o Pai não tem um corpo físico, ele somente tinha luz, né? E os nomes do Filho, Jesus, né? Na carne, né? No caso da doação. E Hebreus 1:4, né? Ele herdou um nome, né? Nós temos essas dúvidas aí a respeito do nome, mas sabemos que está acima de todo nome. A glorificação da imagem, o corpo de Cristo foi ressuscitado imortal e não glorificado. Aí aqui entra um parênteses, e até no início a gente falou isso quando falar de antropologia. Quando Jesus esteve entre nós, ele recebeu um corpo imortal e não glorificado. Por quê? Porque o glorificado era semelhante ao de Moisés e ao de Elias, que estava lá no monte da transfiguração, né? Ele brilhava, resplandecia. Jesus estava entre eles, mas o rosto e o corpo de Jesus não brilhava e nem resplandecia, de tal forma que ele ainda tinha as marcas. E ele se alimentava. Não estou dizendo que, né, eles não vão se alimentar com o corpo glorificado, só estou dizendo que ele ainda tinha essas marcas. E o que isso quer dizer? É que quando ele ressuscitou, é porque a morte não tinha domínio sobre ele. Então ela não poderia mantê-lo lá no Hades, porque ele não tinha pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. E quem não peca? Não tem salário. Entendeu? Ele não é digno do salário. Então o que aconteceu? O inimigo matou Jesus pensando que estava fazendo um bem para ele, travando a obra de Deus, mas na verdade ali era como se fosse uma armadilha de Deus para o inimigo.
aonde Jesus seria glorificado. Antes de ainda de ser glorificado, ele teve seu corpo imortal e esteve diante dos discípulos. E ele já para nós já é uma coisa maravilhosa, a tal ponto que ele comeu e saiu, né, durante a parede, e a Bíblia diz que não ficou nada, né? Pelo menos não relata, né, que algum resquício daquele alimento que ele comeu ficou. Então aqui deixa bem claro: Cristo foi ressuscitado imortal e não glorificado. Ele somente foi glorificado quando chegou na presença do Pai pela segunda vez após a sua morte. Nós falamos uma vez quando ele desceu e que subiu, ao qual ele levou o seu sangue e apresentou no tabernáculo santo, né? E tirou o sangue de Abel e colocou o dele, que falava melhor, clamava melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel levou o seu irmão Caim, ele levou seu irmão Caim até a porta do Éden, para que ele pedisse perdão para Deus. Ele não quis, e Deus falou: olha, o pecado está diante de ti, cabe a te dominar. E ele não quis, né? Deus ainda o perdoou, colocou uma marca na sua testa. Só que o sangue de Jesus não, ele perdoou não apenas Caim, se estivesse vivo, no caso, né, já tinha morrido, ele perdoa a todos. É semelhante ao que nós falamos naquele quiz a respeito de Abraão, né? Que quando Deus pregou o evangelho para Abraão, ele falou: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o evangelho que Deus iniciou através de Abraão, que todas as famílias que crescem nele, quer seja circuncidado ou não circuncidado, os não circuncidados representavam os gentios, no período em que Abraão não era circuncidado. Depois Abraão foi circuncidado, aí representava os judeus, né? Os israelitas, e que eram os circuncidados. Então todos aqueles que crescem teriam Abraão por pai. Por quê? Porque ele foi justificado por esse ato de fé. Quando nós cremos no sangue de Jesus, quando cremos que ele é o nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nos tornamos filhos de Abraão e temos acesso à graça, né, que vem a santificação inicial através de Cristo. Continuando, ele somente foi glorificado quando chegou na presença do Pai pela segunda vez após sua morte. Por causa da sua glorificação, nós recebemos o Espírito Santo. João 7,39. Por isso que Jesus tinha o desejo de que o Pai glorificasse a Ele, para que os discípulos recebessem o Espírito Santo, porque senão eles não iriam conseguir fazer a obra de Deus. Eles ficaram 3 anos e meio, né, que a gente diz que foi 3 anos e meio com Jesus, mas depois de tudo Jesus ainda falou: olha, vocês não estão prontos. Jesus ressuscitou, e olha, quem é que de nós, né, como nós citamos aqui no início, que tem uma ideia, talvez nós podemos viver nossa experiência cristã 10, 15, 20, 30 anos, não sei, no Evangelho, e nós não vamos ter a experiência que é estar um dia na presença do Senhor Jesus, como aqueles discípulos estiveram. E eles tiveram 3 anos e 6 meses, né? A gente diz aí mais ou menos esse período. E quando acabou, Jesus tinha falado com eles várias vezes. Aí falou: olha, vocês não estão prontos. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então dá-se a entender que não eram eles, era o Espírito Santo que estava neles. E à medida que eles deixavam o Espírito Santo trabalhar através deles, é que os sinais e prodígios aconteciam. Certa vez, né, lembra de Ananias e Safira, quando Pedro olhou e falou: olha, por que mentistes ao Espírito Santo? Ali ele estava dando uma total dependência, que já não era nem ele mais que estava ali, era o próprio Espírito que estava nele, que falava com as pessoas. A Bíblia diz que naquela mesma hora a mulher tombou. Eu citei um exemplo uma vez para vocês, até falei isso em pregação também, de Davi, Abraão e Moisés. Tinha um camarada, o nome dele era... rapaz, agora faltou o nome do cara, mas talvez no meio aqui eu me recordo. Não era James Fega, não. Um pregador, Morte Cerulha. Matava aqui, né? Esse Morte Cerulha, ele orou e falou: Senhor, eu quero ser como Moisés, que viu a sua glória, que te viu face a face. Aí Deus olhou para ele e falou: certo. Aqui eu vou contar, né, em rápidas palavras, só para dizer o que eu quero enfatizar para você aqui. E ele disse: certo, mas se você ouvisse a minha voz e eu te desse uma ordenança direta, você seria capaz de me desobedecer? De maneira nenhuma, Senhor. Aí ele falou: você não está à altura do meu servo Moisés,
porque Moisés ouviu a minha voz, eu falava com ele face a face, e certa vez eu mandei ele dizer a rocha e ele bateu na rocha. E ele, então Senhor, eu queria ser como Davi, porque Davi, ele cantava, ele salmodiava, ele louvava, e a tua palavra diz, quando ele dedilhava a harpa, os demônios corriam. Ele era um homem segundo o seu coração. E aí ele pegou e falou, certo, você seria capaz de mandar matar o esposo, né? Mandar matar um amigo seu para você ficar com a mulher dele? Falou que você tem que fazer uma coisa errada aí, né? Ele falou, não, Senhor, que isso? Ele, pois então, você não está à altura do meu servo Davi. Tem mais alguém que você quer ser, Morris? E ele falou, Senhor, eu queria ser como Abraão, porque Abraão era seu amigo e o Senhor discutia as coisas com ele, antes de até mesmo o Senhor destruir uma cidade, o Senhor conversava com ele, o Senhor tinha ele como amigo. Eu quero ser um amigo seu, eu quero ter comunhão como o Senhor tinha com Abraão. E ele pegou e olhou e falou, certo, levanta-te, Morris, porque agora 4 homens virão e levarão a tua mulher. E ele, de maneira nenhuma, só se passar por cima do meu cadáver. Ele disse, você está vendo? Abraão certa vez disse que sua mulher era sua prima, sua irmã, e deixou que levasse. Você não está à altura do meu servo Moisés, do meu servo Abraão. E ele levantou, e no dia da pregação não continuei. Por quê? Você vai entender agora. Porque quando ele se levantou, ele orou para Deus, ele falou, Senhor, mas por que o Senhor está me falando isso? É porque aqueles feitos que aqueles homens fizeram não foram por causa deles. Irmãos, nós somos pecadores, sim. Isso é uma coisa que não me tira da cabeça, isso é fato. Mas eu também entendo que, como Davi, quando você se arrepende, Deus não leva em consideração aquilo que você fez. Agora, quando nós temos o Espírito Santo, foi o que ele falou para ele. Ele falou, aquilo que aqueles homens fizeram, eles não fizeram deles mesmos. Eles fizeram porque o meu Espírito estava neles. E essa é a diferença, como nós estamos vendo aqui a respeito de Jesus. Jesus operou todas aquelas coisas, como nós citamos no início aqui, né, num rápido, bem singelo mesmo, debate falando sobre a sua humanidade, a sua divindade, né, que ele era 100% homem, 100% Deus, e que se nós entrarmos nessa discussão, você vai sempre para um lado e para o outro, dificilmente você vai encontrar um meio termo, mas a ideia é essa, na nossa mente, mas nós não conseguimos compreender dessa forma, mas nós entendemos que porque ele deu lugar ao Espírito, ele conseguiu operar todas aquelas coisas. Da mesma forma, não diferente, os discípulos só conseguiram operar essas coisas que Jesus fazia porque receberam o Espírito. E todos nós, o que quer que vamos fazer, só poderemos continuar ou fazer se recebermos o Espírito. Um exemplo, né, de Gamaliel e tantos outros aí. Então, ó, na página 79, havia uma condição para que o Espírito Santo viesse habitar no meio da sua igreja, que o Filho fosse glorificado. A exaltação do Cristo que havia vindo humilhado era a condição fundamental para que o Espírito Santo viesse. E aqui entra, né, Filipenses 2, de 5, né, em diante, ele diz: tende vós mesmo aquele sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia aferrar, ele deveria tomar para si. Não, isso é direito meu, eu sou Deus, né? Eu não vim da linhagem de José, não, foi o próprio Espírito que me deu. Então eu sou Deus, mas ele não se deixou levar. Aí ele continua, né? Não considerou ser igual a Deus, o que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso daqui são coisas que nós temos que ter. Lembra como ele começa a frase dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então como é que ele começa? Esvaziando-se a si mesmo, tomando forma de servo. Aqui, irmão, não é servo, o original é escravo. E nós confundimos esses dois. Se você for analisar, escravo era semelhante àquele que não tem direito a nada.
Se o senhor quiser lhe dar de comer, ele dá. E o servo não. O servo é aquele que trabalha e recebe. É como se fosse um empregado. É uma relação que nós temos entre trabalhador e patrão. Esse é o servo. O escravo não. O escravo ele só tem direito de trabalhar e acabou. Então ele se deu em forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, né? Não sei, mais na frente nós vamos falar a respeito de Paulo. Você vê logo no início da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: Paulo, escravo, né? Lá está escrito servo, mas não é servo, escravo de Cristo, separado para apóstolo. Quando você era chamado, quando ele comprava, ele falava: você vai cuidar, se tem um exemplo aqui, vem na mente, né? Na fazenda, você agora vai cuidar das galinhas. E ele não tinha que falar nada não. Ah, mas não gosto. Ah, porque o cheiro. Você vai e acabou, entendeu? Não tem muita história. Então, continuando, né? Mas aí no caso de Paulo, onde muitos pensam, né? Eu acho interessante porque às vezes a gente não lê alguns versículos e a gente vê a falta desse contexto todo de Paulo. Paulo ficou 3 anos e meio na Frígia, preso. E o que Paulo fazia ali? Está nos textos aqui atrás, é por isso que eu falo para vocês, irmão, leia, que vocês estão perdendo conteúdo aí. Se vocês ficarem só lendo isso daqui, quem pode ler aí Atos 23, versículo 11? Tem muitos que pensam que Jesus só apareceu para Paulo só quando ele, dizem, né, que ele caiu do cavalo, né? Quando ele ia no caminho de Damasco, né? Mas existem outros pontos aqui. Eu estou lendo, ó, da página 75. Quando falei, ele apareceu para Paulo como prisioneiro em Cesaré, depois no templo, depois na Arábia, depois em Damasco, depois apareceu para Estevão no seu martírio, na hora da sua ascensão, aos discípulos na montanha da Galileia, aos irmãos do Senhor, depois a 500, aos discípulos. Quem encontrou aí Atos 23, 11? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, hoje de modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim como que também o fazes em Roma. Amém? O próprio Senhor apareceu para ele, pondo-se ao lado. E se, olha, Lucas ele escreveu porque ele tomou, né, aqueles escritos, testemunhos, sabe, diferente dos apóstolos que viram. Lucas não viu, ele escreveu um tratado, né? Você pode ver, ó, excelentíssimo Teófilo, né? Eu os escrevo essas cartas ao qual eu mesmo pesquisei e tal. Ele foi até Maria, ele foi até Elizabeth, né? Que no caso era Maria Isabel, né? E chegou para como é que foi o nascimento de Jesus? Como é que foi você com João Batista? Ah, eu tinha 6 meses. Você viu que os outros evangelhos não falam disso? Só falo de Lucas. Por quê? Porque Lucas foi atrás. Então, às vezes, quando você tem uns pequenos detalhes assim, você já começa a ver, fala, opa, esse negócio aqui, né? Você já começa a tomar um certo rumo. Então, no caso de Lucas, ele, quando buscava, né, esse, como é que a gente pode dizer, esse entendimento para falar das coisas do Senhor, nós vemos a sua fidelidade, né, com relação aos escritos da Bíblia. Ele não falou porque ouviu dizer, ele foi lá e tomou as suas testemunhas para descrever. Então ele diz, através na carta de Atos, né, que Paulo, vendo Jesus, se colocou ao lado dele e falou: levanta-te, né? Tem de bom ânimo, que é a palavra que a irmã leu aqui, e vai, porque assim como tu fizeste esse testemunho aqui, né, em Jerusalém, tu também há de testemunhar em Roma. E aí os irmãos falaram: não, Paulo, você não vai, porque se você for, você vai morrer. Ele: para mim eu tenho por certo. Aí ele fala lá em Atos 20, 24: na minha vida nada tem por precioso que não se cumpra em mim a vontade do meu Senhor, a qual fui separado para isso. E nós vemos falar tanto de Paulo, mas nós não vemos, né, os massacres que Paulo teve. Mas enfim, aí, achando-se em forma de homem, né, nós lembra quando nós fizemos os desenhos lá, quando ele desceu, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, não bastava apenas ser homem, ele ainda se humilhou. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos, né? Tem muitos que veem aquilo ali, mas aquilo Jesus estava nos ensinando.
que ele, sendo mestre também entre eles, era o mais humilde de todos, a ponto de fazer uma coisa que talvez nem entre eles tinha alguém que poderia fazer. E hoje nós vemos a diferença, irmãos. Muitos, sabe, você não precisa se humilhar, não, é só você dar seu lugar para o outro. Ah, não, irmão, senta aqui. Não, irmão, senta você, pode ficar aí. A Bíblia não diz que nós devemos, né, não é sujeitar, nós devemos dar honra ao outro e considerá-lo como a nós mesmos. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que faça por você. Quer dizer, não é uma coisa a ponto que Jesus fez, não, é simplesmente doar, né? E nós, pelo contrário, nós queremos tomar os nossos direitos. Ah, mas se ele sentou ali, aquele lugar ali é meu, levanta agora. E aí é diferente do que ele falou aqui, né? Ele não aferrou, né? Ele não tomou, ele não quis ser o que ele era. Aí continuando, né? Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Nós falamos muito em morte. O que é a morte? A morte para o cristão nada mais é do que um portal de boas-vindas para o céu. O crente, ele não tem que ter medo de morrer. Esse é o meu entendimento. Não sei se porque já passei pelo vale, já estou sobrando aqui, fazendo hora extra, mas eu particularmente não tenho medo. O que me incomoda é o processo. O processo eu não sei como vai ser também. Eu gosto muito daquele canto que diz, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e um dia eu sei que eu vou enfrentar. E eu quero passar por isso. Sabe, eu quero, sabe, eu não sei, de repente quando a gente estiver lá no Será, e aí que Jesus voltar para buscar os seus, e aqui nos sepulcros, né, diante das trombetas, quando os anjos, né, vierem tocando, e que os corpos, né, não importa, vou citar um exemplo aqui, do Ulisses Guimarães, morreu no mar, vamos dizer que ele fosse salvo em Cristo, e ali o corpo, os peixes comeram, sei lá, os átomos dele onde está, não importa, irmão, eu creio que ele vai se juntar. É como nos sepulcros aqueles que se levantaram, lembra dos que estavam no Seol e no Hades, que no caso de Jó, vieram até na cidade, lá em Mateus capítulo 27, 52, que ressuscitaram e entraram nos sepulcros, entraram no templo, né? E eles ressuscitaram com que corpo? Com seus corpos. Quanto tempo tinha que eles já tinham morrido? Lembra do vale dos ossos secos? A Bíblia não diz que Deus deu cada osso no seu lugar. E Deus, depois do osso, Deus deu carne, deu sangue, e depois deu o Espírito. E da mesma forma eu creio que vai ser no arrebatamento. Mas, né, a fé, né, a fé é o Senhor que dá também, não é nosso não. Tudo é dele, né? Tudo é dele. Então, aqui, aí é o que eu falo, né? É bom você ir lendo, irmãos. Lendo a sua apostila. Então vamos lá, na página 80, tronos postos no céu. Isso aqui é só para que vocês peguem um momento. Aí Daniel, no capítulo 7, versículo 9 e 11. E continuei olhando até que foram postos tronos. Quem eram esses tronos? Os 24 anciões, mais 2 tronos, que era o do pai e o do filho, né? Porque está no plural. E tronos, em um ancião de dias se assentou. O ancião de dias nós sabemos que era o pai. O seu vestido era branco como a neve, e o seu cabelo na sua cabeça como a lã puríssima. E no seu trono era como chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Ao trono de Deus tinha roda? Tinha. E essa roda desse trono não é a roda da plataforma do trono, não. Essa é a roda do trono dele, que ele se assentou e que tinha chamas. Eu não sei se você já parou para pensar de como era o trono de Deus. Aqui Daniel está falando como era no capítulo 4 de Apocalipse. Você está lendo aqui Daniel, você pode ler capítulo 4 de Apocalipse, a gente vai fazer uma referência aqui, você vai ver. E um rio de fogo emanava e saía de diante dele, e milhares e milhares de anjos, né, no caso, milhares e milhares, o serviam, e miríades assistiam diante dele, e assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Aqui ele está citando o juízo do trono branco, quando o Pai se assentou no seu trono, né? E os livros foram abertos. Lembra de Apocalipse 21?
acho que a partir do versículo 15 mais ou menos. Então estive olhando, e por causa da voz e de grandes palavras, o chifre da profecia, estive olhando até que um animal foi morto, e esse seu corpo foi destruído, e depois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. E o domínio do filho pelo pai, versículo 13. Aí aqui ele já entra Apocalipse capítulo 5, que é quando nós falamos da glorificação do filho. Quando Deus chamou e colocou o trono dele, falou que ele era Deus e que ele era Senhor desde antes da eternidade. Veja que nós saltamos do versículo 9 ao 11, e agora no versículo 13 ele já está falando outra história. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, filho subindo da terra após a sua ressurreição. O que está em parênteses é a explicação, tá? É um grifo. Então, se você for ler na Bíblia, você não vê o que está em parênteses, lá você só vai ver o texto. E dirigiu-se ao ancião de dias, ao parênteses, o pai, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aí nós lemos daquela cerimônia que houve lá nos céus, que fala de Hebreus capítulo 1, do versículo 3 até o 12. Então aqui ele fala, do Cristo glorificado, do Filho, da plenitude, da imagem do primogênito e tal. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. O capítulo 4, semelhante àquele texto que nós lemos. Aqui é o 4, é o 9, do 9 até o 11, lá de Daniel, do 7, do 9 até o 11. No capítulo 4, depois daquelas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz semelhante à primeira que dizia, aqui João dizendo, no mesmo momento em que Daniel foi arrebatado. Só que Daniel viveu pelo menos 600 a 700 anos antes de Cristo. E João viveu isso depois. E ainda assim Deus os levou para o mesmo momento. Um tempo a gente fez essa figura aqui. Aí ele diz no versículo 2: e imediatamente estive em espírito, e eis que um trono, aqui só está falando de um, está falando daquela parte que Daniel viu, no versículo 9, imediatamente estive, e um trono estava posto no céu, e no trono o ser que estava sentado, e aquele que estava sentado parecia semelhante ao brilho de pedras de jaspe de sádio, e que havia ao redor do trono um arco semelhante a um arco de esmeralda. Então a visão de Daniel era diferente da visão de João. Por quê? Um exemplo, eu gosto de usar essa ideia. O celular, ele tem em média aí, eu acho que em torno de uns 18 a 19 anos. Foi o tempo que eu comecei a trabalhar. Eu lembro que tinha um engenheiro, ele tinha um bicho grande, ficava aqui, andava torto assim com ele. Então, eu comecei a trabalhar em 99, então é mais ou menos o tempo que eu tenho, em torno de 19 a 20 anos atrás que isso aconteceu. Agora tenta imaginar você na sua infância, quando você brincava com seus coleguinhas na rua. Tenta descrever um celular naquela época. Como é que você ia descrever? Daniel descreveu daquela forma. Ele era um ser, tinha fogo, e que mirílias e mirílias o assistia diante dele, que saía fogo dele, e ele era uma luz. Aí João já falou de esmeralda, já falou de outras coisas mais requintadas. Era uma visão. Lembra do profeta, acho que foi Miqueias, que falou das duas torres que caía? Ele disse que tinha um pássaro grande com asas de ferro. Imagina descrever um avião 600 anos antes de Cristo. E as duas torres que caíram? Pois é, através do avião, que era no caso o grande pássaro com asas de ferro.
Aí o cara falando aí, vamos dizer, 2.400 anos atrás, ele vai descrever um avião. Aí ele falou, era um pássaro, né, com a asa de ferro e tal. Tá, isso é questão de interpretação. Aí versículo 3, e aquele que estava sentado parecia, né, com um brilho de pedra de jaspe. 4, a visão natural do trono do Pai. Lembra que nós lemos lá em Daniel, versículo 4, Apocalipse 4, havia 24 tronos ao redor do trono, e sobre os tronos vi os que estavam assentados, 24 anciões com vestiduras brancas, que vinham suas coroas de ouro sobre as suas cabeças, e dos tronos saiu relâmpago, vozes, trovões, e do trono ardiam as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e que havia um trono e tal. Então essa aqui é aquela primeira parte de Daniel. Depois, se você quiser ver, eu acho bom que você vai começar a separar essa ideia aí do trono de Deus. Onde é que estava aqui? Mas... tá. Daniel 7, de 9 a 11, fala da primeira parte do trono. E Daniel capítulo 7, versículo 13, fala de Apocalipse capítulo 5, que é o que? A visão do trono de Deus já com Cristo. Aí ele diz, e vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro enrolado com os 7 selos, escrito por dentro e por fora. E vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? E ninguém, esse texto aqui, ele me questionou muitos anos. E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. No versículo 1 ele diz: e vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quem é que estava sentado sobre o trono? Deus, tá? E tinha uns selos e tal. Versículo 2: e vi também um anjo forte clamando em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e seus selos? Aí ele diz que no céu não tinha ninguém, que na terra também não tinha ninguém, e que embaixo da terra também não tinha ninguém. Aí eu pergunto, Deus não estava lá não? Né? Por que ele não poderia ter aberto, né, esse livro aí? Aí entra aquela história do parente remidor, né, que nós falamos uma outra vez aí. Aí ele continua no versículo 4: e eu chorava muito porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de ler e nem de olhar para ele. Então disse-me um dos 24 anciões: não chores mais. Até então ele deixou chorar, mas a partir daquele momento ele falou: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os selos. E vi entre o trono os querubins e entre os anciões um cordeiro de pé, que antigamente ele não tinha visto, o qual, apesar de haver sido imolado, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E então o cordeiro dirigiu-se àquele que estava sentado no trono e tomou o livro que estava à sua mão direita. E logo que tomou o livro, os querubins, os 24 anciões, se prostraram diante dele, do cordeiro, e tendo cada um deles a sua harpa e tal, aquela parte lá de Daniel 13, 7:13. Nós já falamos sobre isso aqui, eu só vou fechar aqui. Os irmãos têm uma noção do que às vezes um desenho pode representar. Vamos aqui dizer que aqui fosse a cruz, né? Quando Cristo morreu, simbolizando aquilo lá. Vamos aqui dizer que fosse o Hades, como nós já tentamos desenhar uma vez. Vou deixar um pouco menor. Aqui seria o Hades e aqui o Seol ou o seio de Abraão, né? Vou botar o Seol mesmo, seio de Seol. E aqui era o abismo. Aqui está dizendo que era, né, aquela, vou traçar uma reta aqui, como se fosse a linha do tempo. Aqui a gente pode dizer Daniel, vou botar aqui uns 400 anos antes de Cristo. Aqui você pode colocar como se fosse o ano zero, né, que aqui é Cristo.
e daqui para cá, depois de Cristo. João, a gente pode colocar aqui, eu acho que ele escreveu Apocalipse em 70 ou 72, eu não tenho certeza, mas eu estou só chutando aqui, depois de Cristo. O senhor tem que falar da destruição de Jerusalém? Jerusalém. Mas ele já estava longe. Ele já tinha sido preso já. Então, aqui eu só estou citando, porque a ideia não é só para a gente distinguir esse momento aqui. Como é que ele fez? Daniel viu apenas um trono. Faz de conta que aqui é um trono, tá? Ele viu um trono, e o que estava sentado sobre ele, né? Era resplandecente e tal, e saía fogo daqui, e tinha um certo espírito e tal. João, olhando para cá, também viu, Daniel também viu, no versículo 13, que tinha um outro que foi colocado aqui, que lhe deu o direito de assentar, né? De todo domínio, e o seu reino não terá fim, tá? Daniel, nessa data aqui, é porque se olhar aqui na Bíblia, tem a data certa, né, do livro. Deus levou Daniel daqui para esse momento e levou também João aqui neste momento. Todos eles viram uma mesma coisa em um mesmo momento, mas para nós, aqui eu estou chutando, tá? Você vê nada, 470 anos de diferença. Isso daqui a gente chama de será? Foi naquela dispensação do mistério, né? Ou melhor, o era, exatamente, o era a dispensação do mistério, quando Cristo estava oculto no Pai, quando era só Deus no princípio e tal, e aqui a gente chama de será, que no caso é a Nova Jerusalém, né? Será? E no caso é a Nova Jerusalém. Mas o que eu acho interessante dessa história é que ele tirou João daqui, tirou Daniel daqui, levou-os em um mesmo momento até aqui, só que Daniel não viu e João também não viu o que? Cristo subindo. Daniel diz: eu vi um subindo. João diz, quando o ancião chega para ele e diz: não chores mais, eis que o que foi morto e hoje vive, o leão da tribo de Judá. Aí ele viu, né, tipo um cordeiro. E já no caso de Daniel, ele viu ele se assentando nesse novo trono, onde Deus lhe deu o poder. E por que João, quando olhou, não tinha visto? Porque Jesus tinha descido para livrar o Hades, levar o Seol para o Será, que é essa parte que nós temos no nosso desenho aqui, quando ele levou para cá. E Deus tinha tirado Daniel 400 anos antes e tinha feito com que João, veja como é que é, né, as coisas de Deus, que João, vamos assim dizer, pelo menos 70 anos para frente, no mínimo 70 anos para frente, ele levou eles todos em um só momento. É por isso que diz, né, certa vez ele falou para Sara: não há impossível para Deus. Nós limitamos todas essas coisas, tempo. Lembra eu até falei uma vez aqui sobre o diácono Felipe. Deus falou através do Espírito Santo: corre, adianta-te e vai até aquela carruagem. Se fosse hoje, qualquer um de nós falaria: manda um anjo parar a carruagem. Você quer que eu vá? Manda um anjo parar a carruagem. Mas aonde Felipe disse isso? Ele se dispôs, ele correu, ele foi e Deus operou, né? Ele se colocou na dependência do Espírito. Cristo se colocou à dependência do Espírito. Quando nós nos colocamos à dependência do Espírito, as coisas acontecem. Você veja um exemplo de Felipe mesmo. Ele foi, eu não posso dizer teletransportado. Como é que aconteceu com Elias, que ele saía de um lugar e aparecia no outro? Transladado. Pois então,
Ele foi trasladado de um local para outro, 40 quilômetros de distância. Daqui no Valparaíso, ou é Santa Maria? Acho que é no Valparaíso. Né? Ele estava no local, já não viram mais, ele apareceu lá no outro. Você veja o que Deus fez. E ele, né, assim, vamos assim dizer, ele era, né, eu não gosto de usar esse título, mas a igreja tinha dado um título para ele. Ele era diácono. Mas mesmo sendo diácono, teve experiências que alguns apóstolos não tiveram. Eu não vi falar de nenhum que teve essa experiência. Eu não vi dizer, não muitos, que te falaram, ó, um anjo apareceu para ele e disse, desce para Cesareia. Eu não vi. Mas ele teve essa experiência. Por quê? Quem foi que mandou ele descer para pregar em Samaria? Né? Não foram os apóstolos. Quando ele começou a fazer a obra, depois veio Tiago, Pedro e João e impuseram as mãos para que aqueles ali recebessem o Espírito Santo e colocaram ele de lado. Quantas vezes, às vezes, você está fazendo um trabalho na igreja e que você está lá e você às vezes pegou, o ministério estava lá embaixo, a igreja era pequena, tinha aquela dificuldade, aquela amarração, aquela coisa trancava, e aí quando eles pensam, você vai, se coloca na dependência do Espírito, as coisas vão acontecendo. Quando eles pensam que está grande, aí chega um pastor e fala, olha irmão, agora não é mais você não, agora é eu. E aí o que você faz? A Bíblia diz que Filipe, eu não vou dizer que ele foi orar, mas ele estava em determinado local onde um anjo apareceu para ele e disse, desce. E foi a hora que ele correu atrás da carruagem. Muitos de nós até saem da igreja. Uns abandonam a fé, falam mal de um, falam mal de outro, porque é difícil você estar no local que Deus quer. Se manter na dependência de Deus, sabe? Não é você negar a si mesmo. Não é você negar a si mesmo. É você fazer uma coisa que você mesmo não sabe o que você vai ter que fazer. E achar que você está agradando a Deus por estar fazendo aquilo que você não sabe. Um exemplo, o nosso pai da fé, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é assim, vai para Samambaia. Não, vai. No meio do caminho eu vou te mostrar. Quando ele falou, olha, você vai sacrificar seu filho, ele andou 3 dias para Deus mostrar o monte para ele. Será que ele poderia ter voltado? Eu vou andar, não sei nem para onde. Rapaz, estou ficando velho, moço, não é doido não. Ainda sacrificar meu filho. Então assim, é a dependência. E isso é que é difícil acontecer, sabe? Às vezes a gente demora a nossa caminhada, a nossa vida cristã toda e não consegue ver. Mas às vezes eu acredito que muitos de vocês já tiveram experiência dessa forma, que quando você olha e fala, Senhor, eu não tenho como, mas se for a sua vontade, aí às vezes as coisas acontecem. E é outro probleminha aí, irmão. Muitos de nós, né? Deus falou isso comigo quando eu preguei outra vez aqui. Muitas vezes nós não estamos mais prontos para dizer as nossas fragilidades para Deus. Jesus se mostrou mais uma vez como homem, cabe aqui na nossa lição. Ele lá no Getsêmani, ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E ele era Jesus, ele era 100% Deus, ele dependia 100% do Espírito Santo, mas ele falou, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Quem é que de nós aqui tem coragem de falar para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade? Às vezes a gente fala, porque tem muito crente que já passa o tempo, aí ele já tem algum problema, até distúrbio, irmão, já está com problema de depressão, ele fala, Senhor, me leva. Né? Ele já fala, me leva, e ele está achando, irmão, se você tiver esse tipo de sentimento, irmão, olha, procura alguém mais próximo, vai desabafar, entendeu? Vai ler, vai procurar o Senhor. Por quê? Porque isso não é um sentimento correto. Nós queremos estar com Ele sim, mas Ele há de nos buscar ou Ele há de nos levar. Você tem que estar preocupado com isso, tem que estar preocupado em glorificar o nome dele. Então, no caso de Cristo, muitos hoje falam isso para Deus, Senhor, que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque nem eu acredito mais que o que eu quero possa acontecer. Mas Jesus foi lá no Getsêmani e ele falou, olha, que seja feita a tua vontade. Mas ele disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E eu acho que Deus quer isso de nós, Ele quer que nós expressemos aquilo que está dentro de nós, sabe? Olha, Senhor, olha, isso para mim é difícil.
Isso para mim é difícil. Mas contudo que seja feita a sua vontade. Aí Deus fala, não, calma aí, eu vou resolver seu problema. Porque às vezes você exteriorizou isso aí. Então, irmãos, a nossa... Olha, tem muita coisa aí. Eu espero que você aproveite isso daí. Você, né, já pagou por ela mesmo. Acho que não valeria a pena você deixar ela guardada lá, não. Aí aqui ele fala sobre Vai ser até qual página? o trono branco. Pois é. Eu vou fazer aqui um apanhado. Eu acredito que vai ser das... Que agora vocês vão ver, não é possível. Olha, é tanta coisa, irmão, que a gente já falou. Eu vou falar do Hades, do Seol, né, que é o princípio das dores. Os irmãos lembram disso aqui, né? Pode riscar, irmão? Pode. Eu fiquei todo cheio de dedo aqui, não coloquei nada aqui. Então tá, ó, aqui era o seio de Abraão. Você tem esse desenho aí. O seio de Abraão, Cristo levou aqui, né? Uns deixou no Será, que é aqui. Outros está no foram aqueles que já saíram depois da morte, né? Receberam o corpo, Jesus ressuscitou. Então eu quero falar sobre isso daqui. Eu acredito que é bom que vocês saibam. Onde é que, por exemplo, se a pessoa morrer hoje, ela vai para onde? Vai para o seio de Abraão? Não, Amém. O seio em Cristo é o local de tormento. Aos que morreram antes de Jesus, desceu aqui, ó. Aos que morreram no tempo de Jesus, desceu aqui. Aos que morreram nos nossos dias de hoje, desceu aqui. Aos que morreram na grande tribulação, está vindo aqui para a encruzilhada. Aos que vieram no reino condenado, está vindo aqui para a encruzilhada de novo. vai pecar você mesmo. E ele só vai sair daqui no dia do juízo, que é o juízo do trono branco. Enquanto isso, né, nós aqui, a cidade, vem descendo. Tem as nomenclaturas A, B e C, mas tem os números também. Hoje, os que morrem em Cristo Jesus, né? Eles vão para o Será. Aí aqui está a referência. Aí você procura o 2, vai sempre olhando pelo número, né? O 3 aqui, né? Os mortos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Nenhum de nós precederemos os que dormem. Primeiro eles, depois nós ressuscitaremos. E aí eles vão para onde? Para o Será aqui de novo. O Monte Sião. Aqui foram aqueles que Jesus levou. Aqui tem os mártires que morreram na grande tribulação, que vão para esse altar aqui, ó, que está bem aqui, ó, que são os mártires que estarão gritando para Deus, né? Senhor, até quando nos julgarás e tal. Então, se você seguir somente os números e você acompanhar os textos, você não se perde com esse desenho aqui. E aqui no caso, ela descendo a segunda trombeta de prata, é quando ele anuncia o seu reino milenar. A primeira é o arrebatamento e a segunda é o reino milenar. Nós não vamos falar muito sobre isso aí não, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar lá as páginas. Parece muito, mas não é não. Eu vou pontear as páginas. E aí eu falo, ó, leia a página tal, página tal, página tal, página tal. E aí a nossa avaliação será na segunda-feira, mas daquela mesma forma. Vou enviar, vocês vão ter as páginas, vão responder. E aí depois vocês enviam de novo, a gente marca um dia para receber. Aí a gente já entra já em recesso já, né, esse mês de dezembro. Se algum irmão quiser fazer alguma matéria para trás, aí pode me informar até mesmo no privado. Olha, irmão, eu quero que você faça a avaliação para mim. Aí eu já até te envio também, separado. E aí só que você vai me entregar as duas juntas. A dessa que é da Cristologia e a outra matéria que você, né, quer fazer aí a avaliação. Quando é que vai ser entregue a avaliação? Vou mandar férias. Calma aí, mano. Não, uma semana que vem, dia 26. Aí você vai ter no dia 3, é para entregar no caso, quem está só com essa matéria, no dia 3 entrega essa última. E quem tiver alguma outra me entrega no dia 7. Se for o caso, pode até tirar uma foto que fique legível e mande para mim. Aí no caso, a segunda da prova, que ele tem que entregar, vai cair no dia 3. Dia 7.
dia 7, um exemplo. Eu tenho alguma matéria